Bem-vindo, logístico. No seu órgão, vocês têm aquele lema de quanto mais melhor? Dá uma sacada só nesse vídeo para você começar a mudar de ideia sobre isso. Chefe, bom dia. Desculpa atrapalhar a reunião de vocês, mas eu queria aproveitar você e o gerente de contratos. Tem algo que está me preocupando bastante, a nossa capacidade de armazenamento, pois nós tínhamos planejado uma coisa e o que está acontecendo é um consumo muito maior. Tá vendo que eu falei que era para colocar uma sobra nessa aquisição do servidor e você não quis me escutar? Espera aí. Você está querendo dizer que a aquisição que fizemos há menos de um ano já não vai mais atender às nossas necessidades? Sim e não, por quê? O servidor está ok. O problema é a nossa capacidade de armazenamento. Nós fizemos uma estimativa de 3 vezes o nosso consumo histórico. E na prática o que está acontecendo é que a gente está consumindo 10 vezes o volume histórico. Algo totalmente fora do que a gente pensou. E o pior de tudo isso é que eu ainda não consegui identificar o porquê. Rapaz, finalmente a TI me deixou anexar os documentos no sistema. Ufa! Me erra. O que eu tenho a ver com isso? Mas por que demorou tanto? Tem quase 2 horas, cara, que você foi lá somente para digitalizar um contrato e botar no sistema. Bom, para garantir que nada vai passar em branco, eu digitalizei o contrato, o envelope que veio do contrato, todos os cartões de apresentação dos donos e de quem veio com eles. Aproveitei também para digitalizar o portfólio da empresa, a apresentação deles, a nossa apresentação e todas as anotações que eu encontrei, tanto as deles quanto as nossas. Gente, a minha mãe sempre disse, quem come e guarda, come 2 vezes. Você colocou tudo isso no sistema que fica público. É isso mesmo? Claro, para não dizerem que estamos com segredos nos nossos contratos. Aí. Esse é o funcionário do mês, hein? Depois eu que tenho que me virar com esses dados pessoais publicados. E ainda levo a culpa pelo fato dos nossos servidores estarem lotados. Pois é, logísticos. A cultura de guardar tudo ainda é muito forte. E quando isso entra nos nossos processos e rotinas administrativos, a gente começa a encontrar pérolas, como envelopes rasgados, rascunhos anexados, tornando esses processos mais caros, volumosos e de difícil leitura. Hoje, continuaremos a abordar a LGPD nas licitações e contratos administrativos, com o tema Coleta e Responsabilidade dos Dados, mostrando como isso pode ser um risco desnecessário para as organizações e caro, sob a ótica da proteção de dados. Me chamo Fernando Katialnik e lhes damos as boas-vindas no Nós na Logística Pública. Como falamos em nosso primeiro vídeo, a LGPD ela não veio para diminuir a transparência em nenhum ambiente, inclusive nas licitações e contratos, mas ela impõe alguns limites para o que será divulgado, para que somente seja divulgado o que realmente é necessário àquele ato. Então, de forma geral, a LGPD ela não impede o tratamento de dados pessoais. Isso é uma ideia errada sobre a lei. Ela, na verdade, está muito mais para um conjunto de princípios e regras para que o agente trabalhe de forma mais responsável esses dados ou essas informações. E, claro, somente trazendo o que é necessário àquela situação. Em suas premissas, a LGPD pede uma reflexão anterior à coleta dos dados, sendo informalmente um primeiro bloqueio às solicitações e um convite à reflexão anterior de quais documentos são necessários e como eles serão tratados e como eles serão armazenados ao longo da sua estadia dentro daquele órgão. Nesse cenário, é importante identificar e listar todos os documentos atualmente coletados e questionar a sua utilidade na gestão contratual, onde, sendo obrigatório, não há o que se discutir sobre a coleta. Contudo, se ele é só desejável, é necessário que siga as premissas da Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo,
parece razoável termos o CPF do indivíduo que assina um contrato. Mas não faz sentido exigir, por exemplo, a carteira do órgão de classe se o objeto não exige. É o caso dos arquitetos, dos engenheiros, dos administradores ou dos médicos. Vale ressaltar que a ideia aqui não é deixar de coletar documentos, mas exigir apenas aqueles que são estritamente necessários para o objeto. Lembrando a cena que a gente viu ainda há pouco. Guardar dados exige custo e responsabilidade, que recai sobre o órgão, mas pode recair sobre o servidor responsável. Ou seja, armazenar dados desnecessários é uma tremenda bola fora, pois, além de custoso, deixa vulnerável quem o faz. Por exemplo, pense num ataque cibernético, onde dados sensíveis serão compartilhados de forma criminosa e você é o responsável pelo armazenamento. Você será responsabilizado por documentos que sequer deveriam estar ali armazenados. Em um segundo passo, onde já foram identificados documentos, informações e dados que devem ser coletados, deve ser analisado onde esses documentos ficarão armazenados e quem terá acesso aos mesmos, pois isto é uma das responsabilidades do controlador. Caso seja identificado que esses documentos ou informações deverão se tornar públicos, deve ser feito um tratamento em cima do mesmo, visando restringir alguns documentos ou disponibilizar a leitura de algumas partes do documento para que não se identifiquem os dados pessoais de forma desnecessária. No último vídeo dessa nossa série, vamos fazer somente para dar algumas dicas sobre esse tipo de atitude que deve ser feita pelos nossos servidores. A LGPD define os agentes de tratamento, o controlador e o operador. O controlador é aquele que tem o poder de decisão sobre o tratamento de dados. Ele é o responsável pelo tratamento de dados. O operador é sempre um terceiro, é um contratado pelo controlador. Ele executa tudo aquilo que o controlador solicita que ele faça. E ele não tem poder de decisão sobre o tratamento de dados. A LGPD estabeleceu a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que tem a função de regulamentar trechos da LGPD, disseminar a cultura de proteção de dados, orientar, fiscalizar e, quando for o caso, aplicar sanções. Atentem que na estrutura da LGPD, as licitações e contratos são somente mais um setor, mais uma área que precisa cumprir essas regras. Vale também observar que o encarregado de proteção de dados, ele não é uma pessoa exclusiva das licitações e contratos. Ele precisa trabalhar com todos, com todas as áreas, porque todas elas trabalham em algum momento com dados pessoais. Desta forma, deve-se entender que quem trabalha em licitações e contratos deve saber, deve identificar quais são os dados pessoais que estão envolvidos em sua rotina, para daí sim procurar o encarregado e ver qual a melhor forma de trabalhar esses dados. No nosso próximo vídeo, vamos dedicar a falar um pouco sobre essa figura, o encarregado de dados, e a importância do vínculo entre ele e as áreas para que a adequação à LGPD do órgão seja feita da melhor forma possível. Bom, logísticos, fim de papo. Nós ficamos por aqui. Agradecemos por você ter nos assistido. Desejamos que o conteúdo lhe ajude de alguma forma. Se gostou, pedimos que você deixe sua curtida, faça uma pergunta e compartilhe com as suas redes. Pedimos também que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo as novidades. E claro, sugerimos que acompanhe os perfis dos demais colegas que participaram desse vídeo, pois esse e outros conteúdos interessantes ficam à sua disposição. Relembrando, e não menos importante, que faltam 11 meses para o fim da Lei 8666. Como você está se preparando para essa jornada? Fica ligado!